Bom dia, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus! Espero que você tenha tido uma noite de sono que você repousou, que tenha sido tranquila, que você tenha dormido bem e que tenha amanhecido assim em paz. Aí você fala, pastora, eu tive uma noite maravilhosa, graças a Deus. Amém por isso. Aí a outra fala, pastora, eu vou falar uma coisa pra senhora. Quase não dormi, tava pensando em algumas situações, mas deixa eu te falar uma coisa. Independente como foi o dia de ontem, e aí ele reflete no dia de hoje, no como você amanhece. Entenda que a Senhor, a tudo tem que dar graças. Então a tudo dai graças. Faça que nem Davi. Tá bom? Glória a Deus. Não tá tão bom assim? Glória a Deus, porque vai ficar melhor. E eu sempre digo o seguinte: se o dia foi bom, que hoje você vai buscar em Deus para que ele seja ainda melhor. Se o dia não foi bom, aí é que você tem que buscar em Deus para que seja ainda melhor. Mas a verdade é uma só. Que quando nós estamos na presença de Deus, ele tem uma expectativa sobre nós. Deus não precisa de nós para nada, mas ele expecta em nós sim. Ele sempre imagina que nós vamos... Ele sempre aposta, independente da nossa natureza, de saber de quem nós somos, ele sempre, quando esse dia acontece em nossas vidas, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu acredito que você vai fazer melhor. Eu acredito que você é capaz. Eu acho que, sabe, se tem alguém que acredita na gente, acima de tudo que a gente é e foi, é Deus, sabia? É Deus. Se tem uma pessoa que acredita em nós, é Deus. Sabe? E é a maior expressão de fé. Nossa, porque tem, sabe, tantas vezes nós fizemos coisas que não agradou, não é? Fala a verdade, vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente fez coisas que a gente depois se conscientizou de que aquilo não foi legal. E que com certeza Deus não se agradou daquilo. E ele ainda está diante de nós. Ainda nos libera mais um dia. Nos dá de presente um dia. Nos mostrando que, aqui, eu tô confiando em você. Seja digna dessa confiança hoje. Amém? Você já está inscrito aqui no canal? É a primeira vez que você está aqui? Aí você fala, pastor, é a primeira vez. Olha, se for a primeira vez, inscreve-se aqui no canal. E eu quero pedir para que todas vocês, depois que verem esse vídeo, compartilhem. Dá um like, sabe? Compartilha com outras mulheres. Porque, gente, a gente tem que dividir, sabe? Essas palavras maravilhosas que Deus derrama sobre nós. Essa questão que Deus nos coloca de poder, assim, desenvolver um raciocínio ao ponto da gente ficar imaginando, poxa, como Deus é bom, como Deus... Olha que fé que Deus tem em nós, gente. Talvez, e é pela graça mesmo, porque a gente já fez tanta coisa que, né, que somos todos falhos. Quantas vezes a gente já não falhou com Deus? E aí ele te dá uma condição de se arrepender, você se arrepende, te dá um outro cenário para você agir, te dá condição. Quantas vezes talvez você não recomeçou? E foi a oportunidade de Deus. Entende? Então é muito amor. É muito amor. É muito amor, é muito amor. Gente, tem um louvor que fala que amor é esse, é assim incalculável. A graça do Senhor é incalculável. É um amor que a gente pode tentar entender, mas a gente nunca vai conseguir expressar um amor tão grande. Em Colossenses 3, no versículo 13, Colossenses 3, versículo 13, o Senhor fala para nós o seguinte, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Quantas vezes a gente teve dificuldade de perdoar alguém? De perdoar a situação. Às vezes, olha que Deus revela, às vezes, sabe por que muita gente tá em crise no casamento? Porque não consegue perdoar a própria carne. Porque quando a gente fala de um casamento, homem e mulher, somos um, certo? Diante de Deus. Às vezes você tem ido numa discussão com teu marido, você não consegue perdoar ele. Dificuldade de pedir perdão. E Deus fala mais, ó.
perdoem como o Senhor lhes perdoou, que não foi uma vez só. E aí Deus ainda fala mais no 14. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha, às vezes a gente tem muitas queixas em relação a algumas pessoas, né? Porque, amada, isso aí não é só você. Tem pessoas que me chateiam. E eu também, com certeza, chateio muita gente. Então, essa questão de você ter queixa de pessoas tipo assim, é algo que compete ao outro lado também, sabe? Que a pessoa, você chateia a pessoa, as pessoas também te chateiam. E vice-versa. Porque somos cheios de falhas. E imagina quanto Deus não se chateia com a gente, então. Eu não quero nem pensar. Dá pra pensar nisso, né? Mas... E aí, a gente tem que tentar reverter o negócio, né? Melhorando, sendo melhor. Mas o que Deus nos traz hoje é que muitas vezes a gente se apega a pequenas coisas pra, sabe, pra ficar maldizendo, pra ficar virando a cara, pra passar do outro lado da rua, pra não ajudar, fala por falar da pessoa. Porque a postura te incomoda. Sabe qual a melhor estratégia? Quando uma pessoa tem um comportamento... Porque isso aí, filha, isso independe muito, sabe? Você não tem como ter controle sobre essas coisas. Às vezes, dentro do ministério onde você congrega, dentro da sua família, da sua casa, tem pessoas que têm um comportamento que, tipo... Se você for revidar todas as afrontas que ela faz pra você, você sai do centro da vontade de Deus, porque você tá sempre descontrolada, sempre desequilibrada, sempre se chateando e chateando ela, mas é porque você está revidando ao que ela tá apresentando para você. Primeiro que tem gente que só dá o que tem, e tem gente que só tem pouco porque não busca mais, porque tá tão preocupado com a postura do fulano, do ciclano, do beltrano, que esquece de buscar em Deus o que ela precisa para permanecer superior. Porque quando você tá em Deus, entenda que algumas atitudes são tão ralé, vou usar a palavra perfeita, ralé, que você acaba não dando importância. Eu posso dizer para você que quando uma pessoa ela entra num cenário de essa palavra ranço pegou, né? Tenho ranço de fulano, tenho ranço de ciclano. Então vamos usar que fica mais fácil de compreender. A pessoa rançosa, a pessoa fica naquela situação de que, tipo, tudo ela olha pra você com superioridade, tá sempre te afrontando onde você tá. Você já tentou ser amável, não fluiu, não deu certo. Amada, entrega pra Deus. Derrama a misericórdia de Deus sobre a vida dela e vai viver sua vida. Que você sobe um degrau e a ralé fica por baixo. E eu não tô falando dela, tô falando das atitudes dela. Que aí é ela com Deus. Se você entrar nesse cenário aqui, ó. Ah, você fala, pastor, mas como é que eu entro nesse cenário de amar e de perdoar? É simples. Olha pra Deus. E esse amor... Se você olhar para... Posso falar um negócio para você? Eu vou contar um testemunho rápido, que não é bem testemunho, mas eu vou dizer uma condição que já aconteceu comigo. Referente a uma pessoa que, assim, eu convivi com ela há muito tempo em um determinado lugar, e essa pessoa, ela tava sempre me afrontando. Ela tinha sabe, tipo, uma pessoa que é meio bipolar, que tem momento que a pessoa tá feliz, ela te cumprimenta, ela conversa com você, você é a melhor pessoa do mundo. Passa alguns meses, daqui a pouco a pessoa vira o casaco, não olha pra sua cara e aquele comportamento, aquela postura. O que acontece? Chegou um momento que eu falei assim, gente, eu não vou ficar me desgastando com ela. E sabe, eu orando pra Deus, assim, teve um determinado momento que ela fez uma afronta pra mim, na frente de outras pessoas, que a minha vontade era responder, mas eu pensei em mim. Eu pensei que se eu fizesse aquilo, Deus ia se entristecer comigo. Porque nitidamente eu tinha mais conhecimento em Deus do que ela. Porque se ela tivesse, ela não me afrontaria daquela maneira. Não porque eu sou melhor, mas porque eu sou um ser humano. Você é um ser humano. E todas as vezes que eu faço algo contra você, eu entristeço Deus. Então, quando eu pensei em mim, se eu respondesse e destratasse ela, e eu tinha argumentos para isso, argumentos humanos para isso, eu ia, diante das pessoas, às vezes até fazer bonito. Mas diante de Deus,
eu entristecê-lo porque eu usei isso como desculpa para fazer aquilo que ela estava fazendo e que doeu tanto em mim. Então, o que eu fiz? Eu fiquei quieta, deixei, o tempo foi passando e Deus foi me mostrando que a minha vida com ele é o que de fato importava. Se ela estava bem, se ela não gostava, eu não teria o poder de mudar, a não ser que ele fizesse isso. Eu comecei a interceder pela vida dela e ela continuou na mesma. Enfim, hoje eu não tenho mais conversa com essa pessoa, mas assim, chegou um ponto de eu orar, de eu chorar em oração pela vida dela, de ver o quanto aquele ranço que ela carregava, e não era só de mim, porque ela tinha um relacionamento difícil com muitas pessoas, aquele ranço que ela carregava dentro dela, que eu comecei a entender, eu comecei a ver que ela era muito infeliz com aquilo, porque ela só agregava tristeza dentro dela. E não adiantava eu, fulano, ciclano, beltrano falar, porque ela não recebia. Ela se achava tão em santidade que ela não conseguia receber. Mas isso, graças a Deus, eu liberei perdão sobre a vida dela e fui seguindo minha vida. E Deus foi me honrando dentro do meu padrão. E eu não tive, graças a Deus, não tive perda em relação à minha comunhão com Deus por parar para revidar. E o que nos momentos mais caóticos dessa convivência se superou, né? Se sobrepôs? O meu amor em Cristo, o meu amor por Cristo, o meu amor por Deus, de querer que, assim, que mesmo que naquele momento eu me sentisse fragilizada e afrontada, eu sabia que Deus não queria que eu fizesse igual. Porque se doeu em mim, fazer com ela, para expor para as pessoas que eu estava na minha razão e que eu ia fazer ela sentir uma dor, a qual ela já ia corresponder por ter causado para mim. Então eu não precisava cavar, pegar e plantar a mesma coisa que ela. Eu podia escolher plantar diferente. Eu escolhi plantar diferente. Então, o que Deus quer dizer para nós é que nós temos que escolher plantar diferente. Mesmo que a situação, às vezes, por reação, você teria desculpa para plantar a mesma coisa. Mas entenda, você pode até dar desculpa da reação. Só que se você plantar, você vai colher. Então, pense melhor. Permaneça no amor em Cristo. Mesmo que humanamente, quando você olhe para a pessoa, você sinta a dificuldade de expressar, porque no final é o amor de Cristo que vai entrar na nossa vida, é dele que nós vamos viver e é ele que vai nos justificar. Amém? Até aqui o Senhor falou. Eu gostaria de orar por você, pelo seu dia, para que continue sendo abençoado. Vamos lá? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós entramos na tua presença. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome e reconhecemos no Senhor, o Deus da nossa vida, alma e salvação. Sabemos que o Senhor nos ajudou, pois chegamos até aqui. E te pedimos, meu Deus, que com a tua autoridade e poder o Senhor continue nos instruindo na palavra, o Senhor continue alcançando as nossas vidas, manifestando a sua vontade. E nos dê, Senhor, cada dia mais visão, para que nós possamos viver no seu amor e viver do seu amor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que você encare todas as adversidades pensando e lembrando do amor de Cristo. E do amor por Cristo. Que vai ser esse amor que muitas vezes vai te livrar das ciladas e das contendas que são lançadas para você cair e se desequilibrar. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. A gente ainda tem 2 encontros hoje, às 15 horas e às 18. Graça e paz. Até mais. Tchau.